Paz do Senhor, vamos dar sequência, vamos dar continuidade no estudo das cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a segunda carta, a carta que foi escrita à igreja de Esmirna. Se encontra lá em Apocalipse capítulo número 2, do verso 8 ao verso 11, amém? Vamos estar lendo, pegue a sua Bíblia, amém? Vamos fazer a leitura completa do texto. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Segunda carta de Esmirna. Nós já passamos aqui na primeira carta, que foi escrita, direcionada à igreja de Éfeso. A segunda carta, ela foi dirigida a uma igreja, chamada Esmirna, que era uma igreja que competia ali com Éfeso como uma das principais cidades da Ásia Menor. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade grande, com muitos viajantes, com muitos habitantes. Estima-se que nos dias que foram escritos a carta do Apocalipse havia cerca de 200 mil habitantes, ou seja, uma população bem grande para uma cidade daquela época. Ela só perdia para Éfeso como a cidade mais importante da Ásia Menor. Então nós vemos aqui essa segunda carta que nós lemos, a carta que o Senhor Jesus citou para o apóstolo João ali na ilha de Patmos, para que ele pudesse escrever ao anjo, ao responsável da igreja que estava em Esmirna. Então nós vemos aqui, é interessante, a Esmirna, ela fica ali onde é próximo atualmente a região da Turquia. Existe uma cidade chamada Izmir, que ela foi construída sobre as ruínas de Esmirna. Então hoje existe essa cidade, a cidade de Izmir. Ela tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Ela só perde ali em termos de importância para a capital, Istambul, e para Ankara, que são outras duas grandes cidades ali da região da Turquia. Nós vemos aqui que, por exemplo, para nós entendermos um pouco melhor essa carta, nós temos que entender aqui algumas coisas da igreja de Esmirna, daqueles dias. Então a igreja de Esmirna, ela foi fundada possivelmente por Paulo durante as suas viagens missionárias. Nós temos um texto em Atos dos Apóstolos 19:10. Eu vou abrir aqui, diz assim, irmãos. Atos dos Apóstolos 19, verso 10, diz assim: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então a palavra, ela se espalhou ali pela região da Ásia Menor, Paulo pregando, implantando inúmeras igrejas juntamente com seus cooperadores. E Esmirna, embora a Bíblia relata, a carta relata que era uma igreja pobre, mas ela era pobre de riquezas materiais, porém era rica espiritualmente. Nós vimos aqui, Jesus Cristo, ele diz: Eu sei da tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então, diferentemente da igreja que estava ali situada em Laodiceia, que se dizia rica, mas era pobre, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas era rica para com Deus. Houve algumas figuras ali importantes posteriormente ali na igreja de Esmirna. Um dos pais da igreja mais conhecidos, um dos mais notáveis, foi Policarpo. Ele foi considerado bispo da Ásia. Ele presidiu ali sobre a igreja de Esmirna durante um tempo. Ele acabou sendo martirizado, assim como os apóstolos. O testemunho de Policarpo também é tremendo. Policarpo ele aprendeu com os apóstolos, aprendeu diretamente com os apóstolos, ele conheceu alguns apóstolos. Nós sabemos
pela história, que ele foi discipulado pelos próprios apóstolos. Tem um livro, o livro terceiro, escrito por Irineu, Contra as Heresias, que ele é citado aqui neste livro, né, História Eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia. Então, no livro 3 há uma citação aqui sobre Policarpo, onde diz que ele aprendeu a doutrina bíblica diretamente dos apóstolos. Ele foi uma testemunha fiel. O testemunho de vida, inclusive, de Policarpo foi um testemunho muito piedoso, um homem muito piedoso. A história relata que o seu martírio, por exemplo, foi um martírio onde ele foi ameaçado pelo procônsul da cidade, sendo forçado a negar a Jesus Cristo, a negar a sua fé, e ele não negou. Um homem de 86 anos, piedoso, ele não negou a Cristo, não negou a sua fé, a ponto de as pessoas estarem incitadas contra ele, e o procônsul ameaçou a lançá-lo para as feras, mas acabaram se decidindo que ele deveria ser queimado vivo. E o testemunho que é dito, que é contado para aqueles que estavam ali naquele lugar, disseram que quando acenderam a fogueira em torno de Policarpo, Policarpo estava tranquilo, ele pediu para não ser pregado, ele pediu para ser amarrado, então ele foi amarrado ali naquela fogueira, e quando acenderam fogo, as labaredas fizeram uma espécie de abóbada em volta do corpo dele. Então Policarpo ficou ali no meio das chamas, as chamas não o queimavam, e o relato daqueles que estavam presentes era que sentia-se um aroma, um perfume como de um incenso muito precioso sendo exalado ali naquele lugar. Até que eles não entendiam o que estava acontecendo, o fogo não queimava Policarpo, o fogo ficava em volta do seu corpo, aquele cheiro maravilhoso. Então aquelas pessoas, sem entender aquilo que estava acontecendo, pediram para que um dos guardas fosse lá e executasse Policarpo com a espada. E a história relata que quando cravaram a espada em Policarpo, saiu um caudal tão grande de sangue que apagou ali imediatamente aquelas chamas, e Policarpo não foi queimado. Então, um testemunho aí glorioso, um testemunho maravilhoso. E Policarpo, ele foi durante muito tempo o bispo de Esmirna. Eu quero atentar aqui agora mais para a carta. Existem algumas formas de interpretação, como eu disse no primeiro vídeo dessa série de estudo. Uma das formas de interpretação seria através do historicismo. O historicismo é uma linha que não é aceita por todos os teólogos, mas é importante conhecermos, pelo menos. O historicismo prega que as cartas elas tiveram um cumprimento histórico. Na minha posição, eu comento, é bom conhecermos, é bom nós entendermos, é bom nós sabermos que existe, e o que eu trago é que toda palavra, toda profecia revelada, principalmente as profecias do Novo Testamento, há uma característica nos textos proféticos de cumprimento nos dias daqueles que ouviram a profecia, mas também há uma característica de cumprimento profético nos dias posteriores. Então, eu entendo que é válido nós entendermos o historicismo para nós sabermos que houve um cumprimento profético ali naqueles dias, para quem recebeu a palavra, mas também a palavra é válida para os nossos dias, para nós aplicarmos em nossas vidas, para nós aplicarmos e levarmos isso em consideração. Então o historicismo, ele pega principalmente o texto, ali no versículo 10, Apocalipse 2:10, que diz assim: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. Então essa tribulação de 10 dias, no historicismo se refere ao ano 303 depois de Cristo até o ano 313. O que houve nessa janela de tempo, nesses 10 anos? Usando o mesmo princípio de interpretação que nós usamos, por exemplo, em Daniel, que cada dia representa um ano, então as 7 semanas de anos. Então aqui nós temos os 10 dias como 10 anos. Então, no período em 303, iniciou-se uma grande perseguição aos cristãos. E em 313, quando Constantino, imperador, ele assinou Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade ao culto cristãos, restituindo os bens antes confiscados. Então, havia iniciado uma perseguição
pelo imperador Diocleciano em 303, mas em 313 o imperador Constantino ele assina o Edito de Milão. Eu pretendo compartilhar com quem tiver interesse. Eu tenho um estudo mais aprofundado, com mais informações, que eu elaborei para ministrar na igreja. Eu vou estar disponibilizando um material de estudo bem completo. Usei diversas fontes bibliográficas, muitas referências, para que os irmãos aí possam gratuitamente receber aí esse material de estudo, que o intuito é realmente cooperar com o reino. Então, vamos lá. A segunda carta de Esmirna, vamos resumindo. Dentre as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, nós sabemos que são 7, somente 2 cartas não possuem uma repreensão de Cristo, sendo elas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. É interessante notar que nessas 2 igrejas onde não há repreensão, ambas estão sob ataque de grupos que se diziam judeus, e olha só, e a Bíblia diz, e não são, mas mentem, e foram chamados de sinagoga de Satanás por Cristo. Os judeus, desde a criação do cristianismo, foram perseguidores ferrenhos da doutrina que eles consideravam herética, ou seja, por defenderem ali a sua fé, por defenderem ali, não compreenderem o cristianismo, eles foram ali perseguidores ferrenhos, tanto em Jerusalém como em todas as cidades por onde o evangelho foi pregado. Então nós vemos, a carta começa aqui no versículo 8, capítulo 2 de Apocalipse, verso 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Em todas as cartas, assim como Cristo se apresenta, e a promessa feita ao final para aqueles que forem fiéis, em algumas ocasiões possui uma forte ligação, porém na carta à igreja de Esmirna, isso dá de uma maneira especial, uma vez que ambas estão ligadas à vida eterna. Então, o que eu quero dizer aqui? Todo começo das cartas, das 7 cartas do Apocalipse, Jesus ele se apresenta de uma maneira, e ao final da carta, aquilo que ele traz como repreensão ou como prêmio tem a ver com a maneira com que ele se apresenta. Então, aqui nessa carta, ele se apresenta como o último, como o primeiro e último, aquele que foi morto e reviveu. E isso é um tanto quanto especial, pois ele se apresenta a essa igreja como a primícia, ele se apresenta a essa igreja como aquele que foi fiel até o fim, mas que foi morto e reviveu. Então, essa igreja estava passando por uma tribulação, eles estavam passando por uma perseguição. Essa igreja não tinha muitos recursos, eles eram pobres, mas a promessa inicial dessa carta, ela vai também coincidir com a promessa final, que era, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, nós vemos aqui no versículo 9, diz assim: conheça as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então, Jesus, assim como ele disse na igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso, ele diz: eu sei as tuas obras. Mais uma vez demonstrando que aquele que anda no meio dos 7 castiçais realmente conhece as suas igrejas e nada lhe escapa. Glória a Deus por isso. Jesus sabia dos sofrimentos e perseguições que aquela igreja estavam sofrendo. Sua falta de recursos era uma igreja materialmente pobre, mas era uma igreja rica para com Deus. É interessante notar que nos dias do Novo Testamento, devido ao juntamento de judeus conhecidos como sinagoga, foi aí que os discípulos começaram a usar o termo eclésia, que tem o significado de assembleia solene, ou reunião, justamente para se diferenciarem daqueles que se diziam povo de Deus, mas não davam testemunho. Vale destacar que o termo eclésia vem da conjunção de 2 palavras grega, ek ou ex, que significa para fora, e kaleo, significa eu chamo ou eu convoco. Sendo assim, o significado desta palavra eclésia é tirados para fora, ou convocados para fora, ou então chamados para fora. No versículo 10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus avisa que eles passariam por uma perseguição,
uma tribulação de 10 dias. Como nós sabemos, na história houve uma perseguição ferrenha de 10 anos ali naquele lugar. Alguns seriam presos, isso seria uma provação que estava vindo sobre aquela igreja. Então Jesus diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, conclamando ao povo a permanecer fiel, ainda que perseguidos, ainda que provados, assim como Tiago destaca: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Como é comum em todas as cartas, também esta se encerra com o apelo de estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus lhes promete o consolo final, mas esse consolo não é para todos, é para o que vencer. Isso nos dá a indicação que o prêmio seria para aqueles que passariam pela tribulação, perseguições e prisões que Jesus havia citado ali naquela carta, e que não abandonassem de forma alguma a sua fé. Ainda que fosse necessário dar a sua própria vida, Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte. Eles teriam a garantia da palavra de Cristo, que não receberiam o dano da segunda morte. Assim como o Senhor que reviveu, todos os servos fiéis, ainda que mortos, viverão. Glória a Deus por isso. Pois disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Deus abençoe você que ficou até aqui nesse estudo. Amém. Espero que possa ter sido um estudo abençoado, que Deus continue te abençoando ricamente. Até a próxima. Deus abençoe.